Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Eu tenho falado a respeito dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus, instituição que eu vivi por mais de 30 anos. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e tenho falado diretamente com a cúpula da igreja. E hoje eu vou ler um e-mail que eu recebi de uma advogada e gostaria de compartilhar com vocês esse e-mail e também responder algumas perguntas que essa advogada ela faz. E sei que também pode ser a dúvida de muitas pessoas. Bom, ela diz assim: boa tarde, Bispo Alfredo Paulo. Se quiser ler o meu relato nos seus vídeos, não tem problema. Mas peço, por favor, que não me identifique. Eu era da IURD até começar a ver os seus vídeos. Eu posso dizer que eu era a Universal. Ela coloca em letra maiúscula dizendo: eu era a Universal. Porém, não sou mais. Participava da evangelização e estava no CPO. CPO, ela coloca aqui entre parênteses, curso preparatório para obreiros. Fazia núcleos de oração e era muito ativa em tudo na igreja. Defendia a igreja e suas doutrinas com unhas e dentes. E sempre fui muito sincera em tudo, me doando em tudo, pois tinha a consciência de estar fazendo para Deus. Comecei a assistir os seus vídeos logo que peguei o envelope da Fogueira Santa. Nunca concordei 100% com esse propósito. Porém, a pressão é muito grande, pois quem não participa é visto com maus olhos, não está bem com Deus, perdeu a visão, essas coisas que o Senhor já sabe. Bom, e eu volto a repetir: a Fogueira Santa de Israel é a galinha dos ovos de ouro da Igreja Universal do Reino de Deus. E a cúpula da igreja sabe disso. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus sabe disso. Bom, então ela fala a respeito da opressão que existe, da coação que existe, para se participar da Fogueira Santa de Israel, da pressão que existe, que é muito grande. E normalmente as pessoas ouvem isso mesmo, que quem não participa da Fogueira Santa não está bem com Deus, a pessoa vai ser vítima de acidentes, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Será que você que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você nunca ouviu esse tipo de coação e de pressão? Bom, vou continuar lendo. Aliás, nessa Fogueira Santa, eu cheguei a ouvir do pastor que se eu não pegasse, teria os piores 6 meses da minha vida. Mas pensei, meu Deus, como uma candidata obreira não pega o envelope da Fogueira Santa? O que vão pensar de mim? E peguei. Então, porque eles falam assim, que os obreiros são o exemplo, cartão de visita. Então, os obreiros, todos eles têm que pegar o envelope da Fogueira Santa. Mas a partir do momento que tomei conhecimento de tudo o que o Senhor falou, me revoltei muito. Na verdade, a princípio foi um choque. Chorei, fiquei nervosa,
parecia que estava tendo um pesadelo. O pior foi que, no começo, eu pensei que o senhor estava errado e que logo a Universal iria se explicar e mostrar que tudo era mentira. Mas, para minha surpresa, eles simplesmente nos instruíram a não assistir os vídeos, para não colocarmos lixo para dentro de nós, e disseram que o justo não se justifica. Por isso, não iriam responder. Foi o que ela disse aqui, né? Aí, você tem ouvido isso também, para não assistir os nossos vídeos. E a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus não apenas está instruindo as pessoas a não assistirem os vídeos, como eles estão tentando de tudo para tirar os vídeos da internet. Já entraram com uma ação contra o Google, já entraram com ação também contra mim para tirar os vídeos. Eu vou, num outro vídeo, falar desse processo que a Igreja Universal do Reino de Deus moveu para retirar os vídeos. Então eles estão fazendo isso. Em vez de eles responderem, eles estão tentando tirar os vídeos e não deixar com que os membros, obreiros, pastores, esposas, jovens evangelistas vejam os vídeos. Mas essa senhora, né, que é uma advogada, ela pensou, como assim? Se sou acusada de fatos gravíssimos e que eu não fiz, vou imediatamente querer mostrar que não passam de mentiras. Como uma instituição que se diz tão séria vai deixar tudo isso para lá? A partir daí, meus olhos se abriram. Não estou endemoniada como eles dizem. Continuo em comunhão com meu Deus, esse Jesus maravilhoso que me salvou. Mas não tenho mais como aceitar tudo isso. Comuniquei meu desligamento do CPO, pois não quero mais ser obreira. Não cumpri o voto da Fogueira Santa e estou muito triste por um lado, pois me iludi pensando que a igreja era uma coisa que ela não é. Mas feliz por outro, pois me sinto privilegiada por ter tido os meus olhos abertos e ter saído desse engano. Fazia parte do Godlywood, e saber que a Cristiane Cardoso toma cerveja me deixou perplexa, pois sempre a admirei muito. Ouvir o bispo Guaraci falando para os pastores chamar o povo na frente do altar, apelar para o emocional e fazê-lo chorar me deixou chocada, pois eles mesmos pregam contra o sentimento. Exatamente, eles pregam contra o sentimento. Mas quando é na Fogueira Santa e nas campanhas, eles usam os sentimentos. Eles usam os sentimentos, né? E ela diz mais, me deixou chocada. Ouvir o áudio do Bispo Macedo dizendo, a prostituta dá, e daí? Foi deprimente. Ouvir o Bispo Romualdo dizer que a preocupação dele não é abençoar as pessoas, mas elevar a igreja financeiramente, ou levantar a igreja financeiramente, foi lamentável. Bispo, peço que responda esse e-mail, pois tenho algumas dúvidas que o Senhor pode me ajudar. E aí ela diz aqui as dúvidas que eu vou tentar tirar essas dúvidas, né? E quais são as dúvidas delas, ou dela e de outras pessoas? Por que os demônios se submetem a eles, mesmo diante de tanta sujeira
e pecado? Bom, porque os demônios se submetem diante de tanta sujeira, de tanto pecado? Muito bem, primeiro que os demônios, eles se submetem ao nome de Jesus. E você não deve acreditar em tudo que você vê. Vou dar alguns exemplos para você. Se você for na internet e você procurar, você vai ver um vídeo onde uma pessoa se diz manifestada, né? Ela se diz manifestada, aí o pastor começa a entrevistar, conversar com o demônio, e depois aquela pessoa sai cantando, debochando, porque ela estava apenas imitando uma manifestação demoníaca. Se você procurar também na internet, você vai ver o bispo Romualdo entrevistando uma mãe de santo, uma suposta mãe de santo, já até gravei um vídeo falando sobre isso, que liga para o programa supostamente manifestada, dizendo que era uma mãe de santo, e não é. É a esposa de um pastor antigo, mãe de um bispo, se fazendo passar por mãe de santo, manifestada. Tem também um caso na internet, aliás, 2 vídeos. Um ex-pastor da Mundial, procure na internet e você vai ver. Ele manifesta com o bispo Clodomir entrevistando ele no programa de televisão. Ele está de costa. Ex-pastor da Mundial. Depois, esse mesmo ex-pastor da Mundial manifesta na igreja Plenitude do Trono de Deus. É Plenitude do Trono de Deus, né? Do Agenor Duque, que também já foi da Universal. É a mesma pessoa, manifestada tanto na Igreja Universal, como manifestada na Plenitude. Na Plenitude, ele até está com uma faca, e diz que vai matar o Agenor Duque. Quer dizer, o que é isso? Demônio de aluguel manifesta em todas as igrejas. E, além disso, tem outros casos. Eu vou citar um caso de uma senhora que entrou em contato comigo, e ela foi no Templo de Salomão numa segunda-feira. E lá no Templo de Salomão, quem estava fazendo a reunião era o Formigoni, aquele dos carros. E aí ele chamou uma pessoa, um empresário, conversa com esse empresário e diz para as pessoas o seguinte: olha, você está vendo ele? Você pensa que ele está liberto? Ele não está liberto, porque Deus quer fazer mais na vida dele e tal. E aí essa pessoa, esse homem, ele manifesta. E quando ele incorpora o Espírito, então ele usa o Espírito para levar as pessoas a pegar o envelope da fogueira santa. Muito bem, até aí tudo bem. Essa senhora falou para mim que era umas 3 horas da tarde. Isso era umas 3 horas da tarde, uma segunda-feira. E aí ela foi para casa, ela mora em Santo Amaro. E uma amiga dela, então, pede para ela: olha, me leva hoje na igreja. Eu gostaria de ir lá na igreja. Ela: não, mas eu já fui à tarde e tal, não dá. Ah, mas eu só vou se você for. Ela falou assim: então tá bom. Eu vou então com você às 10 horas da noite. Aí foi às 10 horas da noite com ela, voltou com ela no templo de Salomão. Voltou com ela no templo de Salomão às 10 horas da noite. Quem estava lá fazendo a reunião? Formigoni. E a mesma coisa que aconteceu às 3 horas da tarde aconteceu às 10 da noite. O mesmo homem manifestando com o mesmo demônio e fazendo as mesmas coisas. Das duas, uma. Ou eles estavam usando essa pessoa, né, usando ela, quer dizer, não libertou a pessoa, e a pessoa, ela
manifesta em várias reuniões justamente para poder incentivar as outras pessoas a pegarem o envelope, para colocar medo nas outras pessoas. Ou então, essa pessoa estava sendo paga, não é possível. A pessoa fica à tarde e à noite também para manifestar. Então você não deve crer em tudo que você vê. Você deve analisar. Você deve analisar. E mais, quando chega a época de fogueira santa, de campanha, ou dependendo da intenção do pastor, o que eles fazem? Eles chamam as pessoas que já incorporaram, pessoas que já estiveram em envolvimento com forças espirituais no mal, e levam essas pessoas a incorporarem. E aí usam essas pessoas, manipulam essas pessoas. É isso que acontece. Vou responder com a palavra de Deus. Você não deve acreditar que o fato de alguém manifestar numa igreja e o pastor está ali entrevistando, que isso significa que essa igreja seja de Deus, essa denominação seja de Deus. Ou nem quando acontecem milagres. Ou nem quando essa instituição ela cresce. Isso não significa que seja de Deus. Porque olha só, Jesus disse assim, Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Está aqui na Bíblia. Então, mesmo praticando iniquidade, a pessoa, o demônio, se submete, se expulsa demônios, se realiza milagres. Olha, está escrito na Bíblia. Então não se deixe enganar por causa de manifestações demoníacas ou por causa de milagres que são feitos ou que acontecem e que alguns são forçados e forjados. Essa é a verdade. Veja aí o testemunho de um ex-prefeito de uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Essa mesma mulher que falou das reuniões do templo, ela falou para mim que ela tinha uma dívida de R$1 milhão. Aí ela fez um acordo para pagar a dívida, conseguiu pagar R$150 mil e parcelou os outros 850 mil. E estavam querendo que ela desse o testemunho e falasse que havia pago já a dívida. Ela falou assim, não, eu não paguei a dívida, eu negociei a dívida. Mas queriam que ela desse o testemunho dizendo que havia pago a dívida. Às vezes a pessoa ainda não acabou de pagar o carro, financiou o carro, financiou a casa, mas eles já querem que a pessoa dê o testemunho que tem a casa própria, que a pessoa já tem um carro. Então cuidado com o que você veja. Com o que você vê, melhor dizendo. Tenha cuidado. Então, ela diz assim, mas para concluir, amo ao próximo e fazer a obra de Deus era tudo para mim. Como faço agora? Estou muito perdida. Minha irmã, você ajudar o próximo, você não depende de uma denominação. Existem pessoas ao seu lado, familiares, amigos, vizinhos. Você pode visitar uma instituição, você não precisa de uma denominação para você ajudar o próximo. Aliás, nós ajudamos muito mais ao próximo quando não estamos numa instituição. Agradeço pelo seu empenho em nos ajudar e abrir os olhos e peço que Deus o abençoe e proteja todos os dias. Vejo arrependimento no Senhor, isso é o que Jesus procura nas pessoas, sinceridade, humildade e arrependimento. Não sou ninguém para julgá-lo. Parabéns por sua atitude destemida. Um abraço.
Bom, eu vou ler outros relatos ainda hoje e se você gostou do vídeo, você dê aí o seu ok, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.